Olá, bem-vinda a mais um vídeo aqui do nosso canal. Sou Lucieuda Silva, professora de corte, costura e modelagem, e o nosso vídeo de hoje é um passo a passo de corte e de costura. A peça é a blusinha inspiração do Pinterest que eu modelei no vídeo passado. Se você não viu ainda o vídeo com essa modelagem e quer também acompanhar esse passo a passo, terminando esse vídeo aqui é só procurar aqui no canal que tem tudo certinho para você acompanhar. E lembrando também, para você que quer comprar o molde dessa peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. Agora, tá querendo aí acompanhar esse passo a passo de corte e de costura? Vem comigo, vamos pro vídeo. E aqui vamos pro corte da blusinha. Para fazer essa peça, eu tô usando aqui esse crepe, é o crepe Duna, mas você pode usar outros tipos de crepe também. Você pode usar uma musseline, um viscolinho, uma cambraia, uma tricoline, enfim, são vários os tecidos que fica legal para você fazer uma peça como essa. Aqui é um retalho, mas tem a faixa de 90 centímetros e o molde é compatível com o tamanho M. Eu já vou iniciar aqui fazendo uma dobra no tecido, vou posicionar aqui certinho, ó, fazendo assim uma dobra que dê aqui a largura do molde, porque eu preciso cortar a parte frente e depois a parte costa, todas duas são na dobra do tecido, o centro na dobra do tecido. Então, já vou organizar aqui para posicionar o molde. Então, aqui, ó, já fiz uma dobra no tecido, aqui está a orelha desse tecido, ó. Fiz uma dobra e vou posicionar o meu molde aqui. Vou iniciar pela parte frente, vou posicionar o meio frente certinho na dobra desse tecido. Vou prender aqui com alguns pezinhos, quem preferir pode usar os alfinetes. Posicionado aqui, certinho, agora eu venho cortando rente com a borda do molde. Cortado aqui a parte frente, vou fazer uma dobra da mesma forma para posicionar a parte costa. Feito aqui a dobra certinho, agora eu venho com a parte costa, também vou posicionar assim, ó, o meio costa na dobra do tecido. Prender aqui com os pezinhos e fazer o corte da mesma forma que eu fiz lá na parte frente. Aqui a parte costa, agora vamos para as mangas. E aqui para a manga, eu estou com o tecido dobrado, vou posicionar aqui o molde aberto para sair as duas partes que eu preciso. Então, vou abrir aqui o molde, ó, tô iniciando com a parte frente, posicionar aqui bem retinho no tecido e venho fazendo o corte. Cortado aqui a parte frente da manga, agora eu vou para a parte costa da manga. Faço a mesma coisa, ó, dobro aqui o meu tecido e vou posicionar aqui o molde aberto. Cortada aqui a parte frente, a parte costa das mangas. Agora, para finalizar, eu vou cortar o revel de acabamento da frente. Faço uma dobra aqui no tecido e posiciono esse meio aqui do revel nessa dobra. Só posicionar assim certinho e fazer o corte. Cortado aqui o revel, tá tudo pronto aqui, ó, todas as partes da manga, a frente e as costas, e agora vamos acompanhar a costura. E aqui vamos para a costura da blusinha. Eu já passei aqui um overlock na borda do revel. Eu não colei entretela porque eu tô sem entretela de malha aqui. Para esses tecidos assim mais fininho, com mais caimento, o ideal seria colar uma entretela de malha.
mas eu aconselho que se você tiver uma entretelazinha, você coloque, porque fica com um acabamento melhor e até facilita um pouco aqui para a costura. No caso aqui eu não tinha entretela, já vou iniciar aqui costurando esse revel aqui no decote. É bem simples, é só posicionar aqui direito com direito, certinho e passar uma costura. Eu vou encaixando aqui e já vou passando a costura, mas se você for iniciante e tiver qualquer dificuldade, você pode colocar alguns alfinetes, posicionando aqui o revel, para só depois passar a costura. Paro aqui bem no centro do decote, giro a minha peça e continuo aqui fazendo a costura com a margem de 1 centímetro. Já vou finalizando aqui no ombro. E passado aqui a costura, eu vou fazer um pique bem no centro aqui desse decote, para soltar esse tecido, ó. E depois eu venho aqui com um pesponto rente, dobro aqui o revel pro lado e vou passando um pespontozinho, é como se ele fosse prendendo essa margem de costura que tá por baixo. Esse pesponto rente eu passo aqui bem na bordinha da parte do revel. Vou passando aqui, já chegando no outro ombro. Ficou assim, certinho aqui, o pesponto ele fica para a parte interna, gente, da peça, ele não fica mostrando. Eu não vou passar costura aqui prendendo o revel, depois eu vou fazer aqui uns pontinhos à mão no final. Mas quem preferir pode passar a costura, sendo que essa costura, para quem quer rebater aqui, é passada depois que fizer aqui a parte do ombro. Então, eu já vou aqui pro decote costas. Vou fazer também um acabamento bem simples aqui no decote costa. Vou só dobrar aqui 2 vezes, meio centímetro, dobrando assim e passando a costura. O mais importante aqui desse acabamento, para dar certo, é você fazer ele fininho, não tentar fazer ele muito largo. Até porque a margem de costura também, que foi deixada no molde, foi só 1 centímetro. Então, por isso que eu dobro aqui 2 vezes meio centímetro. Faço aqui a dobrinha e vou passando a costura. E aí fica assim, ó, o acabamento, uma costura fininha. Já vou aqui para a parte dos ombros. Vou posicionar aqui direito com direito. Vou passar uma costura. Passar uma costura aqui com a margem de 1 centímetro e depois eu faço a costura só na partezinha do revel. Passando aqui, ficou assim, ó. Agora eu vou dobrar aqui o revel bem rente com o decote costas e passar a costura prendendo o revel. Eu faço dessa forma, gente, porque o acabamento aqui fica bem rente no decote, fica mais fácil pra gente deixar com um bom acabamento. Quando a gente já dobra tudo e vai passando, geralmente fica uma pontinha, não fica legal não. Vou desvirar aqui pra mostrar, fica assim, bem certinho, bem rente mesmo aqui com a parte do decote. Aqui depois eu vou passar lá no overlock, mas antes eu vou fazer isso mesmo aqui pro outro lado. Já repeti aqui a mesma costura pro outro lado. Já venho aqui para o fechamento lateral, só posicionando aqui, ó, frente e costas, direito com direito, e passando a costura com a margem de 1 centímetro. Iniciando aqui pela cava, vou encaixando aqui todo o tecido e passando a costura até chegar na barra. Sempre encaixando aqui o tecido para ficar bem certinho aqui no final. Passado aqui a costura, ficou dessa forma, vou fazer isso mesmo aqui para o outro lado. E aqui eu já repeti a mesma costura para o outro lado, tá tudo certinho. Agora eu vou passar lá no overlock o ombro e a lateral. E eu já passei aqui, ó, o acabamento lá no overlock do ombro e também da lateral. Agora eu vou separar aqui e vou preparar as mangas. Aqui para manga, eu já inicio passando a costura aqui na parte frente, dobro aqui as 2 partes e venho passando a costura com a margem de 1 centímetro. Essa costura aqui estou passando pelo lado avesso do tecido. Finalizo aqui essa parte mais redondinha. Ficou assim. Agora eu vou tirar aqui um pouquinho do excesso desse tecido, cortando assim, tipo um Vzinho, só nessa parte aqui mais redondinha.
Tirado aqui o excesso, ó, ficou assim. Agora eu vou passar aqui o pesponto rente. Vou abrir aqui essa parte, ó. Viro aqui a margem de costura para o lado e vou passar o pesponto rente. Vou passando aqui bem na bordinha. Não dá para passar até o final por causa da curva, mas eu vou passar até onde eu conseguir aqui, sempre abrindo assim o tecido para não formar nenhuma preguinha. Passado aqui a costura, tô desvirando aqui, ficou assim, ó, o pesponto fica pro lado interno, certinho aqui. E agora eu vou preparar a parte costas da manga. Mesma coisa, dobro aqui pelo lado avesso e vou passar a costura nessa parte aqui que tem o detalhe do transpasse. Venho passando a costura aqui com a margem de 1 centímetro, da mesma forma que eu fiz com a parte frente. Sempre encaixando aqui certinho um tecido abaixo do outro. Nessa parte aqui eu vou fazer alguns piques, tirar aqui o excesso e venho fazendo os piques. Fiz aqui, ó, em toda a parte. Agora eu vou passar também o pesponto rente. Desvirar aqui e vou passar o pesponto rente da mesma forma que eu fiz com a parte frente. E aí ele vai ficar assim, ó, aqui que vai ser o botão. Vou virar aqui pro lado certinho, ó, tem que ficar atento para passar pro mesmo lado que tá lá na parte frente. Vou passando aqui, abrindo bem o tecido para não formar nenhuma preguinha. Vou pespontar até próximo aqui ao finalzinho. Arrumando bem aqui nessa parte da curva, justamente para não formar nenhuma preguinha e ficar com defeito aqui na manga. Finalizo aqui. Vai ficar assim, ó, pro lado interno. Já tá se formando aqui o detalhezinho. Agora eu vou fechar aqui a lateral dessa manga, pegando assim as duas partes, ó, da frente e das costas, vou posicionar uma lateral com a outra e vou passar a costura com a margem de 1 centímetro. Encaixo aqui tudo certinho, passo a costura, finalizo aqui com o retrocesso. E aí fica assim, essa costura aqui eu vou deixar ela aberta, passo o ferro depois para ela ficar aberta. Viro aqui, ó. Já vou posicionar certinho, costura, com a margem aberta e vou colocar um alfinete. Eu vou passar aqui uma costura na bordinha para fechar aqui, para unir essas duas partes. Vou iniciar aqui pela costura da lateral e venho alinhando aqui os dois tecidos e passando a costura. Essa costura eu tô passando só para facilitar um pouco, porque a manga tá dupla, né? Tá com dois tecidos, então é legal passar aqui para facilitar a hora que for costurar lá na peça. Aqui eu já encaixo certinho a outra parte e continuo passando a costura aqui na bordinha. Finalizado aqui, vou tirar o alfinete. E aí tá assim, ó, a manga. Aqui o detalhezinho, né, pro botão, o centro da manga. Eu vou fazer a marcação agora para passar aqui as costuras de embebimento aqui da cabeça da manga. Eu marco aqui mais ou menos na metade dessa manga. Dobro, faço a marcação aqui com o pique e vou passar as costuras de embebimento. São duas costuras que eu passo, é como se a gente fosse passar um franzido, mas na verdade não vai ficar franzido. É só para dar o encaixezinho aqui da parte do ombro. Passei uma costura bem na bordinha, passo uma outra com a distância de meio centímetro, sempre de uma marcação a outra. Já finalizando aqui a segunda. Agora eu vou separar aqui as duas linhas. Separo aqui duas dessas linhas e vou puxando e espalhando aqui para formar o encaixezinho aqui do ombro. Vou puxando assim, espalhando tudo certinho para não formar franzido.
Ficou assim, ó, certinho, não fica franzido, é só para dar uma certa curva aqui na cabeça da manga. Agora, para colocar aqui na blusa, eu coloco assim, sempre tem que ficar atento, ó, para colocar a frente da manga com a frente da blusa. Vou posicionar aqui as costuras laterais, a lateral da manga com a lateral da blusa. Deixo a costura bem certinha, bem alinhada. Vou prender com alfinete. Colocar aqui um alfinete e pego aqui por dentro, ó, da blusa. Eu gosto sempre de colocar assim, a manga por dentro da cava, porque fica mais fácil aqui pra gente passar a costura. Já confiro aqui, ó, vejo se tá encaixando tudo certinho. Agora é só trazer aqui pra máquina e passar a costura, fixando, né, juntando aqui a manga com a cava. E nessa parte aqui, qualquer dificuldade, se você preferir, você pode posicionar a manga todinha colocando alfinetes, ou mesmo passando um alinhavo, se você preferir, e depois vai só passando a costura. Nesse caso aqui eu não coloquei os alfinetes, estou só encaixando manualmente mesmo e passando a costura. Vou passando aqui tudo certinho em volta de toda a manga, encaixando aqui na cava. Finalizando aqui, vou mostrar como ficou. Virar aqui, ó. Ficou certinho aqui a manga. Agora eu vou repetir isso mesmo aqui pro outro lado. Aqui eu já coloquei a outra manga também, da mesma forma. Tá tudo certinho. Agora, para finalizar, eu vou aqui para a parte da barra. Vou fazer da mesma forma que eu fiz lá no decote e costas. Vou dobrar aqui meio centímetro, 2 vezes, e vou passando a costura. Só dobrando aqui, ó, certinho e passando a costura bem na bordinha. Quem preferir pode fazer também barra lenço, que fica muito legal o acabamento. Já vou finalizando aqui toda a barra. Vou mostrar aqui como ficou. Fica assim, ó, numa barrinha bem estreita, mas fica bom o acabamento. Quem preferir, como eu já disse, pode fazer barra lenço também. Aqui eu vou finalizar passando o overlock nessa cava, passando ferro, né? O revel eu vou prender um pouquinho aqui no meio com pontinhos à mão e vou colocar o botão. Vou finalizar tudo e volto para mostrar essa peça para vocês. Bem, pessoal, aqui está a peça finalizada, já colocada aqui o botãozinho, passada a ferro. Ficou assim, ó, o detalhezinho da manga, o decote V bem certinho. Prendi um pouquinho aqui com pontinhos à mão, como eu havia falado. Quem preferir pode passar o pesponto também, que fica com acabamento legal. Aqui bem soltinha no corpo. Parte costa aqui também, ó, o decote bem certinho. Esse foi o resultado aqui da peça, eu amei, espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, para quem quiser comprar o molde dessa peça, tem link de compra fixado aqui no primeiro comentário do vídeo. E se você gostou, já curte, já compartilha com mais pessoas e deixa um comentário aqui abaixo. Muito obrigada por ter assistido e até o próximo vídeo.